Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos dar uma olhada aqui em duas operações para você pegar o jeito de montar a trade no lugar certo e na hora certa. Vamos começar com esse conteúdo porque isso aqui vai virar uma chave no seu desenvolvimento e você vai melhorar muito as suas operações depois de entender esses detalhes. Olha, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo que vai ser bem objetivo. Acabei de pegar uma operação, acabei de montar esse trade de venda, vou colocar aí para vocês um trecho desse movimento acontecendo. E aí depois a gente volta aqui que eu vou te explicar o contexto por trás de uma operação como essa. Vamos lá. Isso aí, pessoal. Acabei de montar essa posição. Vamos acompanhando ela aqui comigo. A gente entrou nesse cenário. Vamos visualizando um cenário de continuidade de baixa, um cenário interessante. Deixa eu puxar aqui para vocês, ó. Exatamente essa configuração. E eu vou mostrar ali o contexto para vocês, os detalhes desse movimento, mas vamos levando aqui e vamos acompanhando comigo. O mercado vem caminhando aqui, a gente já está praticamente ali no alvo, né? Dessa configuração. Contexto bom, bom cenário. Vamos ver se ele chega ali nesse alvo agora para a gente ir fazendo conduções e levando essa operação nesse movimento. Bem bonito que é a configuração de contexto, de continuidade de tendência, né? Onde o mercado vem se esticando. Aqui ele já está até um pouco mais de 3:1, né? Se eu colocar 3:1 certinho, ele já está praticamente lá em 3:1. E a gente vai acompanhando aqui. Vamos lá, vamos levando aqui essa operação. Movimento de contexto, movimento interessante. A gente observando. Vamos lá. Boa. Vai concluir ali. Boa, a gente já pode conduzir para lá. Para ver se ele vai mais um pouquinho ou você já tira ali, que vai ser praticamente os 3:1 normal. Já vai tirar a gente ali mesmo, parece. Vai dar basicamente 3:1. Sempre faço esse tipo de condução porque abre espaço do mercado andar mais. Pode ser que ele ande bem mais aqui, mas também não gosto de deixar ele voltar porque ele está numa liquidez de demanda ali. Se você for ver, olha só, eu vou mostrar aí o contexto para vocês, né? Vou explicar agora. Mas olha só, ele pode cair muito mais, só que olha o problema dele aqui. Ah lá, tem esse fundo de liquidez. Fundos assim, pessoal, pode entrar demanda institucional aqui embaixo. Então o mercado tá lá exatamente, entendeu? Então ele gerou essa venda válida, mas aqui aonde ele está pode ficar entrando uma demanda repentina, igual entrou ali no meio da operação, né? Você viu ali que ele deu uma subida. Tá vendo? Essa subida aqui foi uma subida forte por conta dessa demanda que fica entrando, mas já foi um movimento legal. Isso aí, pessoal, vocês viram aí a operação se desenvolvendo, foi um cenário interessante de baixa, depois a gente tem um cenário de compra ali maravilhoso, o contexto também para a gente dar uma olhada. Vamos ver duas operações aqui. Primeiro falando dessa de venda, olha o que a gente tem nesse movimento de bom aqui. Primeira coisa, tendência. O mercado está numa grande tendência de baixa. Se você opera a favor de uma tendência, a chance de você montar trade para o lado certo e na hora certa é maior. Não é só isso que vai favorecer, né? Tem outros pontos, mas já favorece muito você ir a favor de um direcional estabelecido. Então, vindo aqui no gráfico de 15 minutos, por exemplo, se a gente sobe um pouquinho o tempo gráfico, a gente consegue perceber que o mercado está numa grande tendência de baixa nessa movimentação. Tendência de baixa não tem muito mistério. É você tirar o zoom do gráfico, principalmente, tá? Tirar o zoom do gráfico, às vezes subir um pouco o tempo gráfico para um tempo gráfico um pouco mais intermediário, né? 15 minutos, 1 hora. Você consegue ver bastante a tendência com facilidade só tirando o zoom do gráfico. Então aqui a gente consegue ver o mercado fazendo topos e fundos descendentes aqui no 15 minutos. Ó. Isso aqui que eu estou desenhando é uma tendência de baixa muito bem construída, muito bem desenvolvida e que o mercado está se esticando e vai continuar caindo, que é justamente a venda que a gente vai fazer aqui embaixo na continuidade desse movimento. Então a gente vai ter uma venda justamente aqui, ó, nesse ponto, para aproveitar a continuidade dessa tendência. Por que tem uma venda ali? Primeiro, por conta da tendência. Segundo, por conta desse ponto aqui no gráfico de 5 minutos, que a gente consegue perceber. Olha só, sempre que o mercado está caindo, pessoal, ele, enfim, está numa tendência de baixa, mas ele pode nivelar os fundos. Então aqui ele conseguiu nivelar fundos, tá vendo? Como é que ele acabou de fazer um fundo aqui? Tem outro fundo aqui próximo, tem outro aqui próximo e tem esse aqui bem nivelado. Então tem vários fundos meio nivelados por aqui. Quando o mercado cria isso, ele cria suporte. Suporte é onde os traders normalmente montam posições de compra. Isso a maioria dos operadores faz isso. Monta posições de compra aqui, coloca os seus stops embaixo do suporte e a gente sabe que cria um negócio que chama liquidez aqui embaixo. Então, embaixo de fundos nivelados tem liquidez, é onde normalmente a gente vê entrando demanda institucional.
Então, muito trader entra antes da hora, em cima do suporte, porque tem muita técnica que passa esse tipo de informação. O mercado estopa todo mundo e às vezes entra realmente uma demanda legal e o mercado sobe depois. Mas não necessariamente o mercado vai querer subir porque está contra a tendência. Só que se você ficar comprando aqui em cima do suporte, você vai ser estopado na maioria das vezes, que é o que a maioria dos traders fazem. Se você ficar comprando na região de liquidez, mas é uma liquidez contra a tendência e o mercado não trouxer uma validação boa de compra, você também vai ficar comprando no lugar errado porque o mercado não validou boas compras na liquidez. Por mais que a liquidez seja um bom ponto, ele tem que respeitar, tem que vir subindo e tem que criar umas validações fortes de compra aqui para a gente cogitar possibilidades de ir contra essa tendência toda de baixa, entende? Então você também não vai estar entrando em cenários muito bons. Se você então quiser seguir a tendência e vender aqui nessa região, também não é o ideal, porque em cima de suporte pode ficar entrando demanda eventualmente. Depois o mercado pode até cair, mas pode ficar dando umas puxadas para cima e te estopar nisso. Às vezes ele vem aqui na liquidez. A liquidez ele vai subir em algum momento. Então, se você fica vendendo aqui antes dele ter subido pelo menos um pouco na liquidez, que é presente aqui embaixo dessa linha, né, marcada, que são os fundos nivelados, tem liquidez de demanda. Então, quando ele visita aqui, pode entrar demanda. E aí, cara, você ficar vendendo aqui também não vai fazer sentido, mesmo se você justificar que você está indo a favor da tendência. Então, esses pontos são importantes no gráfico. E aí a gente vê aqui o mercado fazendo um negócio relevante. Se eu venho no gráfico de 1 minuto, ele visita essa liquidez, olha que legal. Ele vem caindo, visita a liquidez. Maravilha. Deixa eu puxar para cá essa linha para a gente ter uma visão melhor. Visitou. Ele está numa região que pode entrar demanda. Se você ficar vendendo aqui, por mais que seguir a tendência é uma boa, não vai fazer sentido, porque a qualquer momento ele vai puxar para cima. E aí se você vende, se o mercado configura uma venda aqui, muitas das vezes, né? Às vezes você não vende do nada. O mercado configura o seu gatilho de entrada, configura uma oportunidade dentro das técnicas que você utiliza, porém a localização do mercado não é favorável para vendas, por mais que a tendência seja de baixa. Tá vendo como é que tem uns detalhes que fazem total diferença? O que você tem que fazer aqui? Visto que é uma liquidez de demanda, você tem que esperar entrar a demanda. O mercado tem que subir. Se ele subir e não validar nada de compra, aí é esperar ele voltar a cair e aí a gente vai vendendo. Porque aí fica mais livre para a gente poder vender, visto que a gente entende que o mercado já sentiu essa demanda pelo menos um pouco, já mostrou que não está querendo ir muito a favor dela e agora ele está voltando para a favor da tendência e gerando boas configurações para a gente vender. Se você vende antes da hora, o mercado stop e depois ele cai, entende? Então isso é muito importante de visualizar. Aqui no caso, ele não validou nenhuma possibilidade de venda, mas às vezes ele valida uma possibilidade de venda dentro do seu operacional, dentro das suas técnicas, mas não desenvolve tão bem por conta disso. Então o mercado ele vem subindo, ele realmente dá essa puxada para cima, é uma puxada que não dá em nada, o mercado nem cria nada de interessante, e ele logo vem caindo no movimento de baixa. Aí ele começa a validar a nossa venda, que foi exatamente isso daqui. Está muito bem configurado esse cenário, tá certinho, ó, que é exatamente esse movimento aqui de estrutura de continuidade de baixa. O mercado sobe sentindo a liquidez, mas não cria nada bom de compra, nem vai muito longe, já volta caindo a favor da tendência de baixa e vem criando essa estrutura de continuidade de baixa. Ó. 1, 2, 3, tá vendo? Puxou fortíssimo para cima e quebrou esse topo pequeno. Puxou forte para baixo, quebrou as mínimas. Esse desenho aqui é uma estrutura de continuidade baixa muito bem configurada por conta dessas puxadas fortes para cima e para baixo. Então ele acaba criando aqui o POI, que é uma região de oferta, que fica justamente nessa puxada para cima aqui ó, da estrutura. É onde a gente marca essa região de POI e voltando a gente tem venda na região para aproveitar um bom movimento de baixa. Então isso aqui está bem interessante, vai criar aqui essa região. Voltando nela a gente vai ter uma possibilidade de venda, porém está muito caro a entrada no início dessa região. Então a gente tem que entrar próximo dos 50% dela. Tá? O ideal é entrar ali próximo dos 50%. O mercado vem voltando, vem testando a região. A gente pode estar pensando aqui na montada de posição. Stop em cima dos topos para aproveitar o movimento que desce aqui nesse cenário, que é uma possibilidade de vendedor, igual eu estava mostrando para vocês essa venda. Nesse caso aqui, a gente tem um cenário muito bom e a gente mapeou isso em detalhes lá no time, no nosso ambiente de prática, né? Aqui é o nosso ambiente de prática lá do treinamento Excelência Trade. Todas as oportunidades ficam mapeadas ali com antecedência em todos os ativos de todos os mercados. Então, mini índice, mini dólar, Forex, XAU-USD, criptomoedas, Bitcoin, as altcoins, Nasdaq, S&P, Dow Jones, enfim. A gente trabalha com 16, 17 ativos diferentes e todas as oportunidades ficam desenhadas. Ah lá, a gente tinha acabado de mapear isso agora há pouco, 3 horas atrás, que foi esse trade que eu mostrei para vocês
se desenvolvendo ali agora há pouco. Então ele vem caindo, ele visita embaixo daquela linha, que é onde pode entrar a demanda, a gente espera entrar a demanda, que foi essa subida aqui que eu desenhei, ele volta caindo e cria o POI de venda. Maravilha. Aí é só vender, que é o que está desenhado ali. Então foi o que ele fez. Ó, a linha está aqui, que a gente viu, né? A gente acabou de visualizar ela ali, que é essa linha aqui. Embaixo pode entrar demanda, por conta daquilo que eu estava explicando. Entra demanda, espera entrar, volta caindo e cria o POI de venda que acabou de desenvolver, que é aquilo que a gente tinha desenhado. Então, agora é deixar ele andar. Ele, de fato, vem se desenvolvendo. Fez lá aquele trade que a gente viu. A gente até fechou ele mais aqui embaixo, né? Igual eu mostrei para vocês. E ele desenvolve esse cenário. Então, ficou bem legal aqui essa venda e esse contexto operacional. Depois ele esticou até mais aqui para baixo, de fato. Estava falando com vocês que poderia entrar demanda, né? Realmente entrou, ela veio subindo de novo, forte, mas depois veio realmente caindo mais. Mas já foi um bom trade ali onde a gente participou, um bom desenvolvimento. E vai cair até mais, ó. Tá vendo? Vem se desenvolvendo muito bem aqui para baixo. Então esse é um bom trade. Agora esse cenário de compra aqui, ele tá muito bom, pessoal. Aqui a gente vai ter uma configuração de compra fortíssima, que isso daqui, cara, é um baita contexto. A assertividade desse cenário aqui é altíssima por conta do contexto, por conta da reunião dos fatores. Olha que legal. Aqui eu estou no gráfico de 5 minutos, mas se a gente subir lá no gráfico de 1 hora, a gente já consegue ter uma noção melhor do contexto. Olha isso daqui. O mercado aqui no gráfico de 1 hora, ele veio criando tudo isso daqui que já está até um pouco marcado ali, mas que a gente vai entender o porquê que está marcado. Olha, vindo aqui no gráfico de 1 hora, olha essa estrutura que ele fez. 1, 2, 3. Fez um grande movimento de 1, 2, 3. Quando o mercado faz essas estruturas de 1, 2, 3 muito expressivas, cria região de liquidez. Esse movimento de 1, 2, 3 chama BOS, tá? Ou então pivô, né? Muita gente chama de pivô, mas é um BOS, é um BOS que chama. Fez um 1, 2, 3, validou o fundo. Então, ó, 1, 2, 3, validou o fundo. Embaixo do fundo pode entrar demanda institucional. Parecido com aquela questão que eu falei com vocês ali atrás, né? Liquidez. Então, aqui ele até nivelou fundos também, ó, tá vendo? Então, maravilha. Embaixo aqui pode entrar uma demanda muito significativa. E tá muito expressivo esse fundo. Então, a liquidez aqui embaixo fica muito boa. Institucionais podem querer ficar comprando, montando posições de compra aqui. Só que junto dessa região de demanda, junto dessa liquidez de demanda, tem uma região de demanda também, que é o que está marcado com esse retângulo aqui. Se a gente for dar uma olhada de perto nessa região, isso aqui chama order block. O order block legítimo, que é uma região de oferta e demanda institucional, ele é desenvolvido dessa forma, pessoal. Muita gente não sabe, mas ele é assim. O mercado sobe, consolida bastante tempo, tá vendo? E veio subindo forte depois. Aonde ele consolidou é uma região de interesse, e isso daqui é um order block de tempo gráfico maior. Aqui eu estou no gráfico de 1 hora. Ele está lateral. Se a gente sobe lá no gráfico de 4 horas, vamos ver como é que ele vai ficar. Ó, vindo no 4 horas, ele já está com muito mais cara de order block. De fato, do jeito que muita gente conhece, que é com essas puxadas fortes aqui. Ó. Puxa forte para baixo, depois puxa forte para cima. O order block está aqui, cara. Toda essa região é um order block. Se você for ver também, é um POI ao mesmo tempo. Ó. 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando fundo e puxou para cima. Esse desenhozinho de estrutura em vermelho já é uma estrutura de POI. POI já é uma região de oferta e demanda muito forte também. Então, ao mesmo tempo que é um order block, que é um tipo de região de oferta e demanda, é também um POI, que é outro tipo de região de oferta e demanda, tudo na mesma localização. Então, significa que pode entrar uma demanda bem significativa e essas regiões são de tempo gráfico maior. Aqui eu estou no 4 horas. Então, lá, a liquidez dá para ver nitidamente também, embaixo do fundo, aqui no 4 horas. É uma liquidez de demanda, a região de demanda aqui é fortíssima, o mercado está justamente capturando a liquidez e pegando nessa região de demanda. Muito bom a localização que ele está, a chance de desenvolvimento aqui é muito alta, dele realmente vir subindo. Refinando nos 5 minutos, a gente consegue perceber aqui um contexto operacional que ficou melhor ainda, que é a criação de uma estrutura lateral. Então aqui o mercado está lá, ó, pegando na região de demanda e limpando a liquidez embaixo dessa linha por conta daquele contexto macro, né? Que é o contexto de tempo gráfico maior. E ele começa a andar de lado. Andando de lado, a gente pode marcar a parte de baixo e a parte de cima. Sempre assim. O mercado consolida, você pode marcar a parte de baixo e a parte de cima, principalmente aonde ele deu essa primeira puxada para cima. Ó. Deu um puxadão para cima, aí depois ele consolidou. Isso são conceitos da teoria de Wyckoff. Isso daqui é uma estrutura de acumulação institucional que ocorre sempre em consolidações. Para quem não sabe, a acumulação institucional é justamente uma estrutura de compras institucionais. E a localização que foi desenvolvida faz muito sentido.
Porque lembra que nessa região de demanda de tempo gráfico maior, tem um monte de confluência nela, né? Tem mais de um indicativo mostrando que é uma região de demanda relevante, igual a gente viu ali agora. Regiões assim significa que grandes institucionais, grandes players do mercado podem montar posições de compra quando o mercado chegar nessa região. Embaixo daquela liquidez, o fundamento de liquidez, que é aquele fundo expressivo, é justamente que pode entrar grande pressão de demanda, os institucionais podem montar posições de compra nessa região. E o mercado está nessa região, né? E ele cria uma estrutura de acumulação, que é justamente uma estrutura lateral de compras institucionais. Então, esse é um contexto que se encaixa de uma forma extraordinária. E a estrutura lateral aqui, ela tem um monte de característica de acumulação. Não é qualquer lateralidade que vai ser uma acumulação. Tem as características, né? Por exemplo, olha só esse movimento. O mercado ele veio caindo, ele fez 1, 2, 3, puxou para cima, quebrou o topo e puxou para baixo, quebrando as mínimas. Isso é uma estrutura de continuidade baixa, tá? Isso cria um POI de venda, parecido com aquele que a gente vendeu lá naquele trade que eu mostrei agora há pouco. Só que por que esse POI de venda não é válido? Porque ele está numa região que pode entrar uma demanda absurda, né? A liquidez é fortíssima, a região de demanda aqui fortíssima, e aí ele vai criar uma venda na região, acabou de chegar nela, tá vendo? Ele estava caindo, acabou de chegar nela, ele cria uma venda. Essa venda não faz sentido nenhum. É uma região de oferta, mas ela não faz sentido. Muita gente entra e toma stop à toa. Mas qual que é o fundamento aqui? Região de oferta sendo rompida por esse movimento de alta. Isso aqui por si só já abre muito espaço para compra. Toda vez que o mercado rompe uma região de oferta, abre espaço para compra. Ele precisa validar uma boa compra, mas já abre espaço para compra. Então ele está mostrando ainda mais que, cara, a demanda está entrando nessa região e toda vez que ele cria uma acumulação, que é essa estrutura lateral, e a estrutura em si tem características de acumulação, começa normalmente assim. O mercado faz um choque, que é esse movimento, ó, 1, 2, 3 e puxa forte para cima, quebrando o topo válido. Quebrou o topo válido com essa puxada para cima, é um choque que chama. Que é um movimento que muitas das vezes demonstra pressão de demanda entrando, que é choque de compra que chama, quebra de topo válido. Depois daqui o mercado tende a subir, ou ele vai criar uma estrutura lateral para depois subir. Normalmente é assim. Então, o choque mais forte de todos é o que quebra uma região de oferta junto. Choque é quebra de topo válido com a puxada para cima. Só que como tem uma região de oferta junto, ele quebrou junto a região de oferta. O mais forte choque é esse. Então ele criou o mais forte choque aqui e começou a estrutura lateral fazendo ele, que é uma característica de acumulação. Depois ele fica andando de lado, criando realmente a estrutura, e você marcando a parte de cima e a parte de baixo com essas linhas, você consegue perceber que a parte de baixo, que é o suporte, o mercado respeita muito bem. Ele tem vários fundos aqui ó, que não conseguem nem encostar nesse fundo marcado, nessa linha. E quando encosta, o mercado respeita bem e sente demanda. Agora, a linha de cima, que é a resistência, o mercado, sem contar que ele fica colado aqui em cima o tempo todo, ele fica furando a parte de cima várias vezes, depois ele volta. Ele fura e volta, tá vendo? Isso mostra que a pressão de demanda é alta e a fraqueza de oferta é presente. Então, a gente tem pressão de demanda e fraqueza de oferta. Quando a estrutura anda de lado desse jeito, só furando a parte de cima e não furando a parte de baixo, enquanto o mercado está andando de lado, isso mostra pressão de demanda e fraqueza de oferta. O que faz todo sentido com o contexto que a gente está elaborando aqui, né? Aqui o mercado já tinha rompido região de oferta, mostrando que a oferta não está presente. Depois ele anda de lado desse jeito, mostrando de novo que a oferta não está presente. Depois ele vai trazendo várias características de pressão de demanda, que são a puxada forte para cima, fazendo choque, a dificuldade de encostar no suporte, que faz todo sentido com a demanda que tem aqui nessa região. Então o mercado ele vai te apresentando toda a narrativa de um jeito muito preciso. E aí, quando ele cria estruturas assim, ele nivela os fundos, né? Ele cria fundos nivelados. Embaixo tem liquidez de demanda. Então ele vai fazer uma nova capturinha de liquidez. Ó. Ele visita embaixo, captura ainda mais a liquidez. Esses movimentos que puxam fortes para baixo literalmente induz, leva muitos traders a acreditarem em vendas para seguir o movimento todo de baixo que o mercado está fazendo. Mas agora ele está numa região muito forte que vai entrar demanda. Então isso aqui é uma manobra institucional. O mercado vem subindo. E olha o POI que ele criou. Nossa, está muito bonito. Esse POI de compra está de livro perfeito, extremamente bem configurado nessa região, olha isso. 1, 2, 3, puxou forte para baixo, quebrando o fundo, e puxou para cima forte, renovando o topo. Um baita POI, que é uma estrutura de continuidade alta, né? Com POIzinho, que é a região de demanda que fica nela. É só voltar e comprar, que esse aqui é o nosso gatilho de entrada, e a gente já estava de olho nisso lá no time da Excelência Trade com antecedência. Se a gente puxar aqui, ó. Inclusive a gente estava em aula ao vivo mapeando, por isso que está nesse player aqui diferente. Olha lá.
Só ele criar o POI de compra que a gente vai ter compra. Isso daqui é exatamente ali, ó. Se eu pegar aqui para você ver, por mais que esteja um pouquinho diferente, mas é porque ele andou um pouquinho mais de lado depois, antes de fazer essa puxada para baixo que a gente queria ver. Olha isso daqui. Se a gente pegar as linhas, ó, é exatamente aqui ó, a marcação, entendeu? Ó, olha lá. Tá vendo? Esse fundo aqui marcado e esse topo são esse fundo e esse fundo. Aquela região de oferta que eu mostrei para vocês sendo rompida, que é aquela aqui, ó, entendeu? Essa puxada para cima antes aqui que ele deu, é essa puxada para cima, é exatamente ali. E aí a gente falou, na hora que ele fizer a captura de liquidez embaixo do fundo e vir subindo, a gente tem o POI de compra por conta daquele contexto todo que a gente já tinha mapeado com antecedência lá no time e que eu estou mostrando aqui agora para vocês. E por isso desse mapeamento. Então é essa puxada para baixo, entendeu? É porque ele deu uma andada um pouquinho mais de lado para depois puxar para baixo. É a mesma coisa, na hora que ele puxar para baixo e quebrar esse fundo, ele vai estar limpando liquidez da estrutura lateral. Olha lá, esse fundo, na hora que puxar para baixo, limpar a liquidez. Aí ele vem subindo, tem que criar o POI de compra, que é o POI de compra que está aqui, beleza? É porque aqui no estudo a gente não tinha marcado a estrutura lateral, tá vendo? Que eu marquei com vocês agora. Porque não tem necessidade de marcar essas linhas aqui, porque a gente já sabia desse contexto. Mas marcando as linhas fica mais nítido para você entender a pressão de demanda e tudo mais, para você ficar mais ciente do contexto. Beleza? Mas exatamente ali, tá literalmente em cima do desenho, a configuração, tá nítido. E olha a explosão que o mercado vai fazer na região, porque o contexto é muito forte. Se segura no POI, bum, explodiu. Olha o tamanho desse trade, um baita desenvolvimento forte aqui nesse direcional. Muito contexto operacional, um alinhamento de 1 hora, 4 horas, né, que é o tempo gráfico maior ali, tanto faz, 4 horas e 1 hora vai ser bem parecido, com os 5 minutos, que é onde a gente está aqui. Então, um alinhamento de macro e micro, onde o retorno é macro e o stop, micro. Esse que é o segredo, né? O seu stop está aqui nos 5 minutos. Seu stop, o tamanho dele é de 5 minutos, mas o seu retorno é um retorno de 1 hora, de 4 horas, que é uma baita explosão. Então, o alinhamento de macro e micro favorece muito você ganhar muito quando ganha e perder pouquinho quando o mercado não quer saber de nada e acaba estopando, porque faz parte também, mesmo em contextos fortes, né? Isso daqui é muito assertivo, mas nada no mercado é 100%. Então, eventualmente, o mercado às vezes não quer saber de nada. Tem dias que é assim, e aí é onde você toma um stop que não vai interferir o seu resultado final, mas um stop natural que faz parte. Então, isso é importante, tá? Trabalhar com gestão certinho, que é esse risco-retorno alto e tudo mais. Fechou? Pessoal, entra no nosso grupo do Telegram. A gente tem um grupo gratuito no Telegram, onde eu estou sempre mandando vários conteúdos legais sobre os temas. É gratuito, tá aqui no comentário fixado. Qualquer dúvida, só me chamar. Vamos juntos, pessoal!